Fala, Investuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você está no canal Investevo. Filtro é uma coisa e gatilho é outra, completamente diferente. Para quem está começando a operar no mini índice, fica muito confuso saber qual é o momento de entrar em uma operação, obviamente sair também, mas também tem aquela situação de você monitorar e não necessariamente realizar a entrada. Aqui, por exemplo, a gente utiliza um sistema que eu mesmo fiz no Telegram, então a gente recebe os próprios alertas, então a gente não fica olhando para o gráfico o dia inteiro, mas sim somente quando chega esse alerta. Eu vou mostrar aqui para quem nunca viu no canal, apesar de eu já ter exibido várias vezes isso. Então não é toda mensagem, todo alerta que significa que a gente vá fazer uma entrada. É simplesmente acho que tem uma tendência muito interessante aqui, vamos ficar de olho, ou seja, filtramos aquele momento. Isso não significa, então não é sinônimo de realizar a entrada. Para realizar a entrada, tem algo muito importante para se fazer, que é a confirmação, alguma verificação que você faz para te dar mais confiança. Então a tendência está ali, o momento está legal, etc. Mas tem algo muito interessante para você fazer, e eu vou dar essa dica para vocês, de uma forma prática, obviamente. Mas antes eu gostaria de agradecer cada um que vem curtindo, compartilhando, comentando e, claro, se inscrevendo aqui no canal. Afinal, isso é que faz o conteúdo ir cada vez mais longe. Então, se você caiu de paraquedas aqui, que tal clicar no botão aí, inscrever-se? Fortalece demais e você vai continuar recebendo conteúdos preciosos aqui sobre operações então no mini índice. Voltando então, recebemos um alerta. Vou entrar? Não. Vou dar uma olhada. Isso é um filtro. O que vai fazer eu decidir pela entrada ou não? Algumas verificações de acordo com o nosso setup. Então, uma verificação que eu acho muito importante você fazer é sobre o volume financeiro. Ou seja, tem muita gente entrando ali para essa tendência continuar e dar uma turbinada para eu pegar esse meio do movimento, etc. Dá para a gente fazer isso. Aqui no curso, ou mini curso, que acabou se estendendo um pouco, né, de MetaTrader, que eu publiquei gratuitamente, eu mostrei como é que faz isso. É muito simples de configurar esse indicador. E basicamente você tem em qualquer plataforma aí, independente da que você utilize. Então aqui eu gosto de mostrar para vocês muitas coisas no TradingView também, fica muito bonito, muito fácil de ilustrar. E no TradingView existe um recurso muito bacana, diferente de qualquer indicador sobre volume financeiro, que é o modo de configuração, não é um indicador, é simplesmente uma configuração mesmo, que a gente chama de vela volume ou volume vela, ou como você quiser. Eu falo aqui vela volume, que é o jeito mais tradicionalzão mesmo, que é algo bem visual para você identificar então essa questão do volume financeiro, o volume de contratos, volume de papéis, de dinheiro sendo negociado no momento que você vai fazer a sua entrada. E isso evita que você entre no momento onde a galera está saindo, não está entrando dinheiro, não está rolando papel, e aí pode te complicar bastante. Claro que na tela fica muito mais fácil, então eu vou configurar aqui e a gente já continua. Vamos lá então, pessoal, vou colocar na tela aqui. Primeiramente, vamos observar o Telegram do lado direito, e aí do lado esquerdo a gente deixa o TradingView. Então observe que 4 de dezembro, mais conhecido como hoje, então às 9 horas e 8 minutos a gente enviou esse alerta, então foi o primeiro aqui do dia, e às 10 horas e 24 minutos a gente enviou esse segundo aqui. Então os dois alertas com tendência de alta, então subindo, ou seja, comprado, o famoso candle verdinho, tá? Então os alertas foram enviados, as operações deram bom e maravilha. Mas vamos aqui então deixar tudo maior, principalmente para quem assiste pelo telefone aí. Então vou dar um zoom aqui. E aí muita gente pergunta, né?
Tevo, qual tipo de visualização que você prefere? Em linhas? Em candlesticks mais tradicionais? Enfim, tem várias maneiras, né, da gente visualizar, então, como por exemplo aqui por área, ou por exemplo mínima e máxima, ou máxima e mínima. Tem várias maneiras da gente observar isso aqui, né? Então, no operacional tradicional, né, a gente acaba utilizando então velas, que são as verdes e vermelho, né? Eu acho bonitinho, né, quando fica esse azul aqui. Só que esse gráfico azul, apesar de deixar muito clara, né, a direção do gráfico, etc., até com esse degradê e tudo mais, eu acho muito bonito. A gente acaba não vendo, então, mínimas e máximas, porque é baseado, então, em abertura e fechamento. Então, por exemplo, algum candle que teve uma máxima ou mínima, né, bem acima ou bem abaixo, o desenho aqui não vai mostrar ele, né? Então a gente não consegue ver mínimas e máximas. Então esse tipo de visualização aqui é mais para eu acompanhar, assim, né? Não dá para a gente fazer uma análise mais profunda olhando somente para as linhas, assim. Mas eu gosto de deixar, às vezes, a tela limpa, assim, em algum dos meus monitores aqui, porque, como eu disse, né, é bonito, é limpo de ver assim. Então, o jeito tradicionalzão, né, que é através das velas, que vocês já conhecem, então, os candlesticks, né, a gente tem aqui as velas verdes, velas vermelhas e maravilha. E aí você percebe que quando você não tem um setup, fica tudo voando, né? Assim que eu gosto de falar. Então parece que está no espaço assim, meu Deus, né? E agora para onde que eu vou aqui? E como a gente tem a nossa estratégia, né, baseada então no rompimento ali dos números inteiros, né, na região dos números inteiros, então não se apegue a essa coisa super, mega, ultra cravada, tudo fica mais visível também, né? Então, a partir do momento que eu venho aqui e desenho as minhas linhas na faixa aqui dos números inteiros, né, dos 000, então 160 mil, 161 mil, 162 mil, enfim, né? A gente meio que coloca esse gráfico em algo, né, como se fosse uma prateleira, uma estante, e aí fica muito mais natural da gente observar, então, essa movimentação. Eu vou habilitar aqui as linhas para você entender melhor o que eu estou falando. Então aqui, ó, regiões 000. Então percebe? Então eu sei que aqui é a região dos 163 mil, aqui 164, aqui 165. E os alertas que a gente enviou, conforme eu mostrei para vocês aqui, ó, né? Possível rompimento. Então se confirmar a faixa aqui, nesse caso desse alerta, né, do final 125, buscar mais ou menos o 250, e na outra situação a mesma coisa, só que na faixa acima. Então o primeiro alerta foi na faixa do 163 e o segundo alerta na faixa do 164, mas o mesmo setup, a mesma estratégia, o mesmo tudo, porque a gente identificou então da mesma maneira essa tendência de subida. Então no momento aqui agora, o gráfico está sambando entre a região do 164 e 165, né? Para gravar um outro episódio, porque o pregão já estava fechado, eu acabei tirando a linha branca do preço, porque com o pregão fechado ela fica parada. Mas aqui a gente pode habilitar, não tem problema nenhum. Então eu vou pôr aqui configurações, e aí a gente vai ver então a linha agora com opacidade de 100%, né? Então você percebe que a gente está aqui ao vivão, né? Então você percebe a linha branca aí, ó, se mexendo a todo tempo. Então ela está sambando nessa região entre 164 e 165. Então, enquanto está nesse tipo de situação, a gente não faz absolutamente nada, tá? Então, trabalhamos realmente com os rompimentos ali e por isso que a gente envia esses alertas. Então, agora, entrando um pouco mais no tema do episódio, respondendo essa dúvida para vocês em relação ao volume financeiro e etc., a gente tem, né, em vários softwares. Então, por exemplo, o TradingView eu utilizo muito para estudo, para registrar as nossas entradas, né, para configurar essas questões de linhas, etc. Então, quando a gente vai trabalhar no Profit, lá é basicamente fazer a entrada, não tem que ficar rabiscando tudo. Então, eu gosto muito dessa coisa de um ambiente para estudar e um ambiente para operar, entende? Até por causa do canal, para a gente manter uma privacidade, fica muito mais tranquilo para mim ilustrar tudo através do TradingView aqui do que ter que ficar tampando, né? Número de conta, às vezes nome de usuário, pode escapar uma coisa ou outra e é algo bem desagradável, né? A gente já viu isso acontecer na internet aí e dá uma certa dor de cabeça, obviamente, para a pessoa, né?
mas é óbvio que o setup nosso independe da plataforma, seja ela qual for. A gente vai trabalhar esses rompimentos aí de números inteiros para cima ou para baixo, definindo então o alvo, o stop, tudo certinho. E aí o volume é uma dessas confirmações que eu gosto de fazer. Então, o volume financeiro, que você pode ver no Profit, pode ver no MetaTrader, pode ver em vários softwares aí que se tem para a mesma finalidade, a gente consegue ver também no TradingView aqui, né? Então eu vou aplicar na tela para vocês verem, para quem nunca nem fuçou no TradingView, tem como sim, né? A gente tem aqui então, agora na parte de baixo, o volume. Então aqui nessa linha azul eu configurei justamente a média, né, dos últimos ali 25, 30 minutos para entender como é que o mercado está. Então por que essa linha azul? Já falei isso no curso, né, do MetaTrader que tem aqui no canal e tudo mais, mas não custa repetir aqui. Então sempre que eu tenho desenhado essa média de volume financeiro aí nos últimos 30, 25 minutos, né, vai da estratégia de cada um, a gente gosta dessa faixa aí de 25 a 30 mesmo. Se o gráfico aqui na parte de baixo, né, as barrinhas estão me falando assim, olha, nesse momento o volume financeiro está acima da média. Então o volume de contratos sendo negociados está acima da média. Então isso me chama muita atenção, porque tem muita gente entrando, operando, provavelmente grandes players, e a gente vai buscar então esse movimento aí dos grandes players, né? Então hoje, por exemplo, para ficar mais claro para vocês, eu vou aumentar o zoom. Então para cada minuto a gente tem um candle, uma vela, e para cada minuto a gente tem uma barra aqui embaixo também. Então muitas pessoas utilizam essas barras coloridas, enfim, para entender se foi uma barra superior à barra anterior, e para mim não diz nada isso, eu quero saber simplesmente em relação à quantidade, né, ao volume de contratos sendo negociados ali. Então você percebe que o dia começou aqui na faixa dos 162,670, mais ou menos, né? E começou com essa tendência de alta, né? Começou realmente indo para cima, fez o rompimento, etc. Então, no momento da nossa entrada ali, né? Você pode perceber que essa busca pela confirmação é muito importante, né? Então, a gente viu aqui na parte de baixo, ó, que era um volume acima da média. Então, enquanto o candle está se desenhando, isso demora 60 segundos, a gente já vê ali que com 30 segundos, às vezes com 20 segundos, já superou a média, então a tendência é que ele feche realmente acima, né? Então você não precisa esperar fechar a barrinha aqui, porque aí já foi também, mas entender que no momento da sua entrada ali está acontecendo um volume acima da média. Então a barrinha, se ela está subindo aqui do volume financeiro, ou volume de contratos sendo negociados, ela não vai descer, não tem como ela voltar, né? O candle ele se mexe, mas o volume de contratos aqui não, se ele está subindo ele vai sempre, né, parar no mínimo onde ele já está. Então se ele já ultrapassou a média dos últimos 25, 30 minutos ali, poxa, para mim é um grande alerta, né? Poxa, vale muito a pena mesmo. Então eu já identifiquei essa tendência de subida, tendência de alta, né, tendência compradora e um volume acima da média. Então muita gente entrando aqui. Se tem muita gente entrando e está com uma tendência de alta, eu não vou entrar vendido nisso aqui. Então acontece um rompimento bem no meio ali, né, desse momento que a gente está fazendo essa análise. Então tudo corrobora para a minha entrada. Então está dentro do setup, né? A gente tem um rompimento, tem a tendência e tem o volume financeiro aqui também. Então muita gente operando, né? Então aqui no caso deu bom depois ali de 5 minutos, mais ou menos, né? Beleza. Depois teve o outro alerta que a gente enviou, então você percebe que foi lá, né, tempos depois, né? Então aqui dá pra gente ver um alerta que a gente entrou às 9h09, 9h10, aqui já era 10h30, né, que bateu a outra operação, a entrada foi às 10h24. Então 1 hora e pouco depois, a mesma coisa. Houve o rompimento, havia uma tendência de alta aqui, né, muito forte, muito bem desenhada. Você percebe a simetria, né, tão desenhada quanto anteriormente, né, no início do dia. Então também aqui, ó, se repetindo. Então tendência de alta, rompimento, né, não era um gráfico lateralizado, mas sim uma curva muito íngreme. E aí para fazer a entrada eu preciso dessa confirmação, eu preciso justamente então desse
volume, né, de papelada, de dinheiro sendo movimentado naquele momento. E a gente percebe aqui embaixo que também, ó, muito acima da média, né? Então a média em azul, então aqui muito acima da média. E aí acabou então atingindo o nosso alvo aqui também. Então, o volume ele é muito importante para você fazer, né, essa verificação, essa checagem. Claro que toda estratégia é muito subjetiva e tudo mais, mas aqui a gente considera bastante isso, tá? Então, o volume financeiro, né, é um grande fator ali para você decidir pela entrada ou não, porque não adianta eu identificar uma tendência. Eu gosto de trabalhar com esse rompimento dessas regiões, no caso aqui em amarelo, mas chega ali, não tem o gás, né? Não tem o volume. Então a tendência é que ou a coisa lateralize ou haja até mesmo uma reversão nos próximos minutos. Então, claro, não dá para a gente gabaritar tudo, obviamente, né? Mas na amostragem a nossa estratégia performa muito bem. Então sempre aceitando quando der errado e tudo mais, mas tendo um método, né? Então assim, não deixar o gráfico voando, dar uma estabilizada nele, né? Aloca ele, a gente trabalha com essas linhas aqui, definir seus pontos de entrada e de saída, as regiões que você quer trabalhar e verificar também o volume, é algo muito importante. Então, agora para a gente caminhar mais para o fim do episódio, não necessariamente eu estou sempre com esse tipo de indicador, porque eu não gosto muito de indicadores na tela, né? Ele sempre visível aqui, né? De vez em quando a gente habilita ele, beleza. Por quê? No TradingView, quando você assina planos mais caros, né? E eu gosto bastante dessa plataforma realmente para estudo, que nem eu falei para vocês, para a gente rabiscar tudo aqui, e até mesmo para fazer backtest, coisa do tipo, né? Então, um dos recursos que é habilitado aqui nos planos mais caros, né, é justamente esse tipo de visualização aqui, que eu mostrei para vocês, que tem colunas, áreas, linha base, degrau, enfim, tem de tudo aqui. E um deles é vela de volume. Então isso é muito curioso, né? Acho que muita gente nunca viu. E é algo muito visual, muito bacana também. Claro, quando a gente tem na parte de baixo as barrinhas, você sabe se está acima da média ou não. Então você olha ali, dá aquela confirmada, né? Quando você trabalha com vela de volume, você não tem essa informação em relação à média, se está acima ou abaixo, mas você detecta na hora algo assim: eita, está se movimentando com muito mais força aí do que o normal, tem muita gente aí. Então perceba que eu não cliquei aqui ainda. O gráfico normal, as velas normais, elas são absolutamente da mesma largura, né? Então vou deixar na tela aqui, ó. Você percebe que o que muda então é o quanto ela é espichadinha, né? Para cima, para baixo, enfim. Mas a largura dela é sempre a mesma. E quando eu trabalho então com as velas de volume, eu gosto de deixar com esse tipo de configuração em uma das telas aqui também. Olha que bacana. Eu vou clicar aqui agora. Percebe o que aconteceu? A gente tem velas mais fininhas e velas mais grossas. Então você consegue identificar a movimentação também dessa maneira. Então percebe, por exemplo, no final do dia anterior aqui, ó, velas, né, fininhas, né, abertura e fechamento bem próximo, e o dia começou com as velas, né, super cheias, né, super largas. Você percebe que é praticamente o dobro, o triplo da largura de um momento assim, comparando sem muita movimentação, como o final de pregão, né? Então você fala assim, caramba, o dia começou movimentado, hein? São velas bem gordinhas, né? Velas bem cheinhas. E realmente o que aconteceu foi isso, né? Houve o rompimento com essa vela bem cheinha. Então, olhando aqui, você já sabe que tem um volume muito grande, muito acima do normal, porque essa vela destaca, né, das outras, né? Então a gente fez a entrada aqui, a vela também estava mais larguinha, né? E bateu o nosso alvo. Então você percebe que em vários momentos, né, tiveram aqui uns volumes consideráveis, só que o mercado estava brigando assim: comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender. Então uma força estava anulando a outra. Então era muita gente brigando, mas como se metade estivesse comprando e metade estivesse vendendo. Então, apesar do volume, apesar da quantidade de papéis e consequentemente do dinheiro envolvido, a força compradora ou vendedora, ela estava se anulando,
diferente de quando a gente pega uma tendência, né? E aí na outra movimentação aqui é a mesma coisa. Você percebe na subida, ó, muita gente chegando. Olha o volume aqui, olha o volume aqui, olha o volume aqui e olha o volume aqui. Quando a gente entrou, por exemplo, até mesmo lá na vela que bateu, né? O volume estava muito grande ainda. E aí continuou então com essa tendência. Então é muito bacana você saber trabalhar, claro, com as ferramentas, né? Então aqui uma curiosidade. E claro, se você quiser utilizar as duas coisas, não tem problema nenhum. É que eu gosto realmente do gráfico, né, um pouco mais limpinho, mas você tem todo tipo de confirmação para fazer, né? Se eu passar o mouse aqui em cima, você vai ver, ó. Então, ó, nesse indicador de baixo, beleza, o volume muito grande, acima da média, e lá em cima a gente percebe esse candle mais gordinho, né, mais largo, mais cheinho. E aqui no outro a mesma coisa, mesma situação. Então, com o tempo, vai ficando tudo mais natural. É muito normal no começo você ficar meio que dependente desse tipo de indicador aqui para fazer a verificação de volume financeiro. Mas conforme o tempo vai passando, você enxerga muito rapidamente assim: opa, esse candle está muito desproporcional em relação aos outros aqui. Então, se eu estou em uma tendência de subida ou de descida e tem muita gente chegando aí, a tendência é que essa movimentação vai demorar para perder, né, essa força, como se fosse um foguete subindo, tá dando aquela, né, aquela disparada, você fala, eu vou pegar o meio do caminho ali, que é basicamente o que a gente fez aqui. E aqui é a mesma coisa. Então aqui ele não subiu tanto mais depois, mas subiu o suficiente para atingir o nosso alvo, tá? Então fica a dica aí, você estudar cada vez mais, se capacitar é muito importante. E lembrando, né, muita paciência, foco sempre na amostragem, e sem essa de ficar correndo atrás de uma operação que deu ruim, tá? Então, entre mortos e feridos, o que vale é o saldo das operações, principalmente se você estiver fazendo tudo aí na relação de 1 para 1, onde uma operação boa paga uma ruim e beleza. E aí, se você acertar 50% mais um, você já está, então, colocando dinheiro no bolso. Que Deus abençoe sempre, sempre, sempre vocês, a família de cada um de vocês e, claro, as futuras operações de cada um de vocês também. Um beijo grande no coração de todos, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!